Eu queria falar um pouco sobre as viagens que eu estou fazendo aos estados e fiz durante o recesso e estou fazendo também durante os fins de semana. Tem sido algo, senhor presidente, para mim muito gratificante. Eu gosto, claro, de estar aqui no plenário do Senado, dialogando com os senhores, participando dos debates, mas lhe confesso que quando vou para os estados, esse contato direto com a população enriquece a minha alma, o coração e a razão de ser, de estar participando da vida política do país. As causas norteiam e dão luz às nossas vidas. Por isso, senhor presidente, eu, depois de fazer uma audiência no Petróleo Portela, com cerca de 1.000 dirigentes sindicais, assumi o compromisso de visitar os 27 estados, os 26 mais o DF. Já estive lá na sua Pernambuco e foi um grande evento na Assembleia, com a participação maciça de líderes do movimento social e popular. E saí de lá, senhor presidente, mais do que nunca convencido. Primeiro, da força da juventude do seu Estado. Estavam lá jovens, idosos, sindicalistas, mulheres, negros, brancos, índios, enfim, o povo brasileiro, independente da matriz. E ali percebi que o momento que eles ficaram mais alegres é quando eu tive a ousadia de dizer que eu contava contra esse projeto da terceirização em alguns estados, questão fechada. Em muitos estados eu ali falava, e foi o caso do seu, que eu tinha muita confiança que eu ia ter o voto, não é eu, que eles teriam o voto dos 3 senadores, e pode ter certeza que os 3 senadores Bezerra foram aplaudidos com muita força. Porque eu tenho conversado aqui com os senadores e peço nos estados humildemente o voto contra esse projeto da forma que saiu da Câmara dos Deputados. E para alegria minha, e aqui nessa cruzada a nível nacional, eu desenvolvo um raciocínio falando, claro, o que eu acho do projeto. E aqui eu vou expressar um pouco daquilo que eu tenho falado em cada estado. O projeto 4330, que veio da Câmara, e aqui leva o número 30, na Comissão de Direitos Humanos, eu avoquei a relatoria. Porque esse projeto que prevê a terceirização de tudo, até da atividade fim, ele será um grande retrocesso para o mundo do trabalho. Eu chego a dizer que Brizola, João Goulart, Getúlio, Pasqualini, Eduardo Campos, homens que marcaram a trajetória, Miguel Arraes, que marcaram a sua trajetória no equilíbrio da relação capital e trabalho. Eles, com certeza, não estão contentes lá no alto, pela forma que esse projeto vai. O projeto, ele retira direitos, sim, dos trabalhadores, da CLT, da Constituição. Ele precariza, desmonta. Por exemplo, um trabalhador metalúrgico agora vai poder terceirizar a atividade fim. Como é que vai ser as férias dele? Se essa rotatividade é enorme, eles não terminam um ano, já demitem e contratam outros. Enfim, muitas empresas, inclusive, é 3 meses só, porque é contrato em cima de contrato. Como é que fica o 13º dele? Esfacelado? Vai ganhar a cada 3 meses, depois no fim do ano terá para receber, enfim. Com essas preocupações, eu chego a dizer que eles se transformarão, o comerciário, o bancário, o professor, o enfermeiro, em simplesmente números. Números de aluguel. Sem empregado eu vou alugar para tal empresa, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, e outros 20 eu vou alugar de 1 a 20 como número para uma outra empresa. E vai ser assim.
Essa é a realidade que vai acontecer se nós permitirmos essa CLT. Cito como exemplo carteira de trabalho. Você, quando pega a carteira de trabalho, tu vai numa loja, o meu caso, por exemplo, eu digo, sim, eu pertenço ao Grupo Tramontina, sou funcionário. Agora, quando chegar numa loja, tu pertence a que empresa? Digamos que ele fosse metalúrgico de uma grande empresa, vamos dar um exemplo da Volks, por exemplo, não vai estar ali a Volks, vai estar no escritório X ou Y, cito a rua tal, número tal. Aí a loja pergunta, o escritório é esse? Ah, é uma empresa terceirizada, enfim, a anarquia que fica, inclusive na família. Então é um descompasso, eu diria quase que uma tragédia, esse projeto. Eu chego a dizer que Previdência Social, grande parte não paga. Isso eu estou vendo nas audiências, são os depoimentos que eu ouço, Estado por Estado. Vale transporte, férias, fundo de garantia, 13º, piso salarial, não paga. Nós estamos falando aqui que se a atividade fim for vitoriosa, em um prejuízo para mais de 40 milhões de trabalhadores que hoje têm a sua carteira de trabalho assinada nessa ou naquela empresa. O caminho devia ser o inverso, ou seja, nós fazemos justiça aos 12 milhões e meio de terceirizados, inclusive aqui no Congresso, inclusive nas prefeituras, inclusive nas Assembleias Legislativas do Estado, onde eu recebi depoimento nessa minha cruzada a nível nacional assustador, que muitos deputados são donos de empresas terceirizadas que montam para prestar serviço dentro da própria Assembleia, que não é o caso, claro, aqui do Senado da República. Senhor presidente, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, um trabalho belíssimo feito por eles, mostra que em cada 10 acidentes de trabalho, 8 são de empresa terceirizada. De cada 5 mortes, 4 são de empresa terceirizada. Mostram. De cada 100 ações na Justiça, proporcionalmente ao número de empresas terceirizadas, 80, ou seja, 80% são de empresa terceirizada. Daqueles que os fiscais conseguiram, porque descobriram, e libertar de trabalho escravo, que foram 50 mil, 40 mil são de empresas terceirizadas. Os terceirizados são tratados em todo local como trabalhadores de segunda categoria. Num desses estados, senhor presidente, depois de ouvir intelectual, juízes, promotores, procuradores, deputados estaduais, federais, que lá estavam, todos contra esse projeto, teve um estado que um cidadão me mandou um bilhete para a mesa. Senador Paim, Gari fala nas tuas audiências públicas, na minha ele na tua, né? Fala nas audiências públicas. Eu disse, fala. E daí ele se escreveu, Ronaldinho. Ronaldinho foi para a tribuna, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte, e disse, eu não sou terceirizado, mas sou Gari. Eu estou lá na empresa há muitos anos, estou oficializado na prefeitura e não sou terceirizado. Fiz concurso para Gari e passei lá atrás. Daí ele me dizendo, os garis que são terceirizados ganham o salário 40% a menos que eu ganho. Os garis terceirizados ganham de vale transporte a metade do que eu ganho. De vale transporte a metade do que eu ganho. Os garis terceirizados, até o banheiro é diferente do que nós concursados. Eles comem numa marmita lá no fundo do caminhão do lixo, quando que nós temos refeitório estipulado na própria prefeitura. E aí ele foi desenvolvendo, e como diria o outro, o gari roubou a cena. Ele não falava por ele estava muito bem, obrigado, comparando com os terceirizados. Aí ele me dizia da importância de nós regulamentarmos a situação dos 12 milhões e meio de terceirizados. Senhor presidente, o levantamento das centrais sindicais, por sua vez, mostra do DIESE, DIAP e tantos outros, que o salário em média é 30% a menos. É isso que nós queremos? Numa situação como essa, de alta rotatividade, desemprego e ainda reduzir em 30%, porque eles demitem, os trabalhadores serão demitidos. Porque para ir para uma empresa terceirizada, eles serão demitidos, se quiserem voltar para aquela mesma atividade, até na mesma empresa, eles voltam, mas voltam como terceirizado. E aí o salário cai pela metade, praticamente pela metade. É isso que a gente quer para a nossa gente? É esse o meu país, como alguém me disse, num desses eventos, Paim, esse é o meu país, não é o meu país.
com uma legislação como essa. Os concursados, claro que nós sabemos se a moda pega. Como eu vi um prefeito no depoimento que deu, diz, olha, se a moda pegar e por onde vai, eu não faço mais concurso, não. Vou terceirizar todo mundo, eu não quero nem saber. E depois, conversa com ele, ele me mudou de opinião. Nós teremos pagos fiscais da saúde, do trabalho, no campo da pecuária, enfim, da veterinária, tudo gente terceirizada. Qual é o compromisso com a saúde pública? Como é que serão os enfermeiros, os técnicos da enfermagem? Tudo terceirizado. Como é que serão os pilotos, os comandantes, as comissárias de bordo dos aviões, que de uma hora para outra a empresa terceirizada manda para um tipo de companhia, depois manda para outra, depois manda para outra, e os aviões são diferentes. Como é que a gente vai fazer? Eu diria que é a esculhambação mesmo, senhor presidente, como eu tenho falado. Por isso, eu entendo que o Senado não vai deixar o povo brasileiro mal. Não vai aceitar essa manobra que alguns colocam. O importante para mim foi verificar que alguns estados, mesmo os empresários, eu vou dar um exemplo do Rio Grande do Sul, olha a responsabilidade do meu estado. De 3 que falaram, 2 disseram, e grandes confederações de empresários, 2 disseram que como está, não dá. Como está, também não interessa, que só vai criar uma insegurança jurídica, inclusive, da relação entre empregado e empregador. Teve um outro estado onde o deputado, que é um empresário do comércio, eu não quero isso para mim, não. Ele fala, eu tenho 200 empregados, vou continuar com meus 200 empregados, esse aqui eu voto contra, se depender dele, claro, o deputado estadual, que votaria, inclusive, contra. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o fórum que está viajando comigo, todas as centrais, confederações. Alguns, claro, cansam e não me acompanham em todas, mas eu disse que nem que for de maca ou de cadeira de roda, eu me comprometi, eu vou. Eu sou muito teimoso, sabe? Quando eu digo que eu vou, eu vou. Eu tenho um probleminha de coluna, vocês assistiu aqui, mas já comprei um encosto diferenciado, tal, dói um pouco, eu tomo lá um remedinho, eu vou aos 27 estados, porque é uma causa justa, senhor presidente. E é como eu digo lá, eu não faço voto nesses estados, mas é tão grave a situação, e alguém pergunta, mas tu é candidato a alguma coisa? Sim, sou candidato a senador, como sempre, porque gosto do legislativo, lá do meu estado. Mas se eu estou viajando o estado é porque a causa é a causa do povo brasileiro, e por isso eu não canso. E tenho dito para ele, eu não gosto de ninguém na estrada, como a gente fala, não deixo ninguém para trás. Mas se alguém estiver cansado e não puder, pode ficar, mas eu vou. Eu vou a todos os estados com essa visão de não aceitar. Mas quero aqui, de público, agradecer, primeiro a todos os senadores. Não teve um senador que até hoje, nos estados que eu já fui a 12 estados, e faço mais 2 esse final de semana, e mais 3 a semana que vem, que tenha dito que votará nesse projeto como está. Estou fazendo uma homenagem aqui aos senadores. Quero agradecer muito a todas as centrais sindicais, todos os sindicatos, estudantes, Associação Nacional dos Magistrados, juízes, promotores, procuradores, que em todos os estados me entregam documentos. Bote no dia que vier o debate e diga lá a nossa posição. Não há um setor do judiciário que esteja a favor do projeto. Por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, eu recebi o documento de 19 ministros contra o projeto. Enfim, senhor presidente, quero aqui ainda destacar, mais uma vez, o projeto desorganiza o mundo do trabalho. Comecei por Belo Horizonte. Estive lá em Minas Gerais e me perguntaram como é que votam os senadores de Minas Gerais. Sabe o que eu disse? Eu acredito que eles votarão, sim, contra o projeto como está. Porque essa não é uma briga partidária, não é uma briga de oposição à situação. À medida que os senadores vão percebendo a gravidade do fato que esse projeto representa, eu disse, acredito que os 3 votarão favorável ao projeto. E fomos de lá, eu fui para Santa Catarina. Disse a mesma coisa. Os 3 deputados de Santa Catarina votarão contra o projeto, no meu entendimento. De lá fomos para o Paraná. Disse a mesma coisa. E, claro, que sempre peço humildemente o voto dos 3 senadores. De lá fomos para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre,
onde, com muita tranquilidade, eu disse também que os 3 senadores votam contra o projeto como está. Depois fui para o Rio de Janeiro, naquele fim de semana ainda, e lá no Rio também disse a mesma coisa. Depois fui a São Paulo e disse a mesma coisa, porque o camarada diz, de clã não vai votar contra. Já votou? Como é que tu está dizendo que vai votar contra se ele não votou? Deixa o senador votar, expressar a sua opinião, dizer por que ele entende que esse projeto como está não pode ser votado dessa forma. Aí a moçada entende e acaba batendo palmo, que sai da disputa situação-oposição. Depois de São Paulo, eu fui para Recife. Depois de Recife, que eu já comentei, eu estive em Fortaleza. Depois fui para Natal. Depois fui para João Pessoa. Depois fui para Manaus. E cheguei, nesse fim de semana, de Boa Vista. Todos esses encontros cívicos, porque todos foram na Assembleia. Eu quero agradecer aos 12 estados. A Assembleia Legislativa do Estado abriu as portas, mesmo no recesso, o seu estado também. Agradecer a todos os presidentes, toda a estrutura da Assembleia, com a TV, com o sistema de comunicação, de rádio, interagindo, inclusive, com a TV Senado e a Rádio Senado, porque, claro, que a TV Senado não pode acompanhar em todos os eventos. Seria um gasto enorme. Então, nós gravamos lá, as Assembleias Legislativas gravam e mandamos para cá, e a TV Senado, num gesto magnífico e grande, trabalha, porque são matrizes diferentes, adapta e reproduz a nível nacional o debate. Por isso que eu digo, todos esses encontros, senhor presidente, são encontros cívicos, tomados, lotados, o espaço das assembleias, por homens e mulheres de todas as idades, cabelos brancos ou não, mãos calejadas ou não, com pena de tinta ou não, para ajudar a escrever essa história. Jovens com sede de conhecer a realidade do país, trabalhadores e trabalhadoras dispostos a colocar o pé no barro, mas defender os seus direitos. Muitos estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul, eles iam em caravana, saindo de um ponto estratégico da capital até a Assembleia, lotando a Assembleia, aí se articulava o telão na rua. De fato, são momentos únicos, de pura reflexão, eu diria até que contagia a gente o lado espiritual. Está sendo muito lindo, mas é necessário, porque essa luta, para termos um Brasil verde e amarelo, aquele Brasil que a gente fala tanto que nós sonhamos, tem que haver essa integração entre empregado e empregador, setores da classe média, principalmente, grandes empresários, pequenos empresários, mas que querem fazer o bem sem olhar a quem. Por isso que eu estou acreditando muito nessa caminhada. Senhor presidente, um Brasil onde o Sul e o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste estejam juntos. Uma perfeita comunhão, que cada estado tenha um pouquinho de brasilidade e mostra que nós somos todos irmãos. Que, como diz a canção, como é bom receber um abraço, ser acolhido por um abraço, do olhar sutil dos cantos e lamentos da realidade de cada estado, que os rios da nossa Amazônia, por exemplo, sejam espelhados de água e que reflitam os céus da gente guerreira de toda essa região e, por que não dizer, do Sul, gente guerreira do Norte e do Nordeste. Um Brasil que nós sonhamos, senhor presidente, onde crianças não passem fome, tenham um colo para ninar e tenham direito a uma escola decente, onde os professores tenham pelo menos o piso salarial, que até hoje muitos estados não pagam, inclusive o meu, onde os jovens não percam a esperança e os idosos sejam respeitados. Este é o país que eu sonho, esse é o país que nós queremos. Creio, senhor presidente, honestamente, que essa peregrinação, essa caminhada que estamos fazendo, ela há de surgir frutos. Será um momento que ficará guardado na memória daqueles que estiveram em cada evento, daqueles que não estiveram, mas pode saber desse jovem senador que já está com 65 anos. Ficarão, sim, na minha memória. Serão horas, minutos e segundos fantásticos, de puro Brasil.
gostaria de falar, senhor presidente, se me permitir ainda, aqui na tribuna do Senado, que em todos os estados eu estive humildemente a pedir o voto dos 3 senadores contra o PL 30. Quando me dirijo ao plenário e informo que, até o momento, nenhum dos senadores me disse que votará a favor desse famigerado projeto, que é contra o povo, vejo com transparência, nos olhos de cada homem, de cada mulher que está lá, o brilho da esperança, o brilho natural do povo brasileiro, que feliz aplaude aquela informação. Saibam todos que é uma experiência magnífica, não tem preço. A energia do povo em cada estado, como eu dizia antes, ilumina assim a nossa alma e nosso coração, abrindo caminhos para a verdade daqueles que, com certeza, fazem o bem sem olhar para quem. Mas como eu venho desse norte, nordeste, apaixonado por esse povo, um povo prazeroso, um povo bonito, um povo que ri, que chora, que abraça e que quer tirar uma foto. E lá um deles cantou para mim uma música do Luiz Gonzaga. Eu digo, vai ficar nos meus anais. Diz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa. Sigo o roteiro, mais uma estação. E a alegria vai como música e como chuva, dançando e embalando a nossa caminhada e o coração. Senhor presidente, no mês de agosto, vou finalmente agora, estarei em Teresina, dia 6 agora, em São Luís, dia 7, Cuiabá, no dia 13, Campo Grande, no dia 14 e Goiânia, dia 21. Setembro é Macapá, 3 de 9. Belém, 4 de 9. Salvador, 11 de 9. E dia 9 de outubro vai ser em Maceió, lá em Alagoas. Estão acertando as datas para Rio Branco, Brasília, Vitória, Porto Velho, Aracaju e Palmas, cumprindo assim os 27 estados da Federação e o DF. No final de cada evento, aqui eu termino, senhor presidente, está sendo redigida uma carta mostrando por que os trabalhadores não querem a terceirização da atividade fim. Daí vem a Carta de Pernambuco, como exemplo só, em homenagem a Vossa Excelência, a Carta de Belo Horizonte, a Carta de Santa Catarina, a Carta do Rio Grande, a Carta de São Paulo, a Carta do Rio de Janeiro, a Carta da Amazônia, a Carta de Rondônia, enfim, vem a Carta de todos os estados. A ideia aí, no final, fazermos 5 encontros regionais e um grande encontro nacional aqui em Brasília. E assim, nesse dia, nós vamos apresentar ao Congresso a Carta à Nação, que será entregue no Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Terminei, senador Bezerra, dizendo que é muito bom conversar com o nosso povo. Esse povo tem um coração gigante. Como diz o nosso hino, né? Gigante adormecido, é um coração... Teve estados que eu confesso que não era pela dor da coluna, não, mas pela emoção da fala deles, que eu até deixei cair algumas lágrimas. Mas falo isso com tranquilidade, de quem não tem vergonha de dizer isso, porque é tanto carinho, tanta esperança, e é um povo que acredita sim, que esse país tem tudo para dar certo. Eles falam dos rios, falam das praias, falam da montanha, falam da serra, falam da cultura local e embalam a gente no sonho deles. E a gente passa a sonhar com eles que esse país tem tudo para dar certo. Senador, era isso. Muito obrigado. É a tolerância de Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, são por iniciativas como essa, uma verdadeira cruzada que Vossa Excelência empreende por todo o Brasil, que de há muito Vossa Excelência deixou de ser apenas senador do Rio Grande, mas senador de todo o Brasil. Abraçando como Vossa Excelência abraçou, e eu fui testemunha nesse primeiro período legislativo, na defesa intransigente para a derrubada do fator previdenciário, quando poucos poderiam apostar
que nós pudéssemos Vossa Excelência apostou. êxito. Vossa Excelência fechou questão no seu partido, que eu sei porque me informou. Eu sou capaz de dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência está empunhando uma outra bandeira. E certamente pelo respeito que Vossa Excelência tem de todos os seus pares, certamente esse projeto da terceirização ele será profundamente alterado para que Vossa Excelência possa, de fato, ser o guardião dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Quero lhe cumprimentar pelo entusiasmo, pela emoção, pela forma como Vossa Excelência se expressou dessa tribuna, mostrando a sua identidade com a classe trabalhadora brasileira. São poucos que poderão guardar a trajetória sua, bonita, bela, como parlamentar, deputado federal, deputado constituinte, senador da República, sempre mantendo essa identidade permanente na defesa dos interesses do trabalhador brasileiro. Parabéns. Eu que cumprimento Vossa Excelência, eu tive no seu estado, vi o carinho que o povo tem a Vossa Excelência. Foi muito bonito, eles não, esse não temos dúvida. Esse vai colaborar, vai trabalhar, vai discutir e há de construir, vocês haverão de construir junto um projeto que vai melhorar a vida do já terceirizado. Por isso, senador, muito obrigado, obrigado, obrigado e mais uma vez obrigado.